Vem nas cores da sua cabeça para orarmos. Que hoje vai ser muito forte o que o Senhor vai falar conosco. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo neste momento. Eu quero lhe pedir a Tua presença neste lugar. A presença amada do Espírito Santo para nos guiar, para falar conosco, para nos revelar, nos direcionar e ativar sobre a nossa vida o dom de discernimento do Espírito, para aprendermos a discernirmos. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Peço que abra a vossa Bíblia no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 2. Tem alguns testemunhos para pegar nesta noite. Vai ser muito forte. As coisas estão acontecendo. Isso, 2 no seu versículo de número 7. Amém. Nos diz assim, na minha tradução: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos lá para o Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios 12, para falarmos acerca dos dons. 1 Coríntios 12, no seu versículo de número 10. É muito forte. Será apenas a introdução. Está falando em alguns cultos sobre o dom de discernimento de espírito, que é essencial e fundamental para todo cristão. Nos diz assim, 1 Coríntios 12, versículo número 10: E a outra a operação de milagres, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Amém? Amém. Como que funciona o dom de discernimento de espírito? Antes, eu achava que o dom de discernir espírito só era mesmo uma confirmação. Quando Deus confirma se é de Deus ou se não é de Deus, juntamente com a interpretação de línguas. O dom de interpretar línguas é quando a pessoa fala em línguas e o outro traduz a língua que está falando. Já deve ter visto algum culto, né, se trazer a sua memória, onde tem um irmão falando em línguas e logo se levanta outro, ou aquele irmão, ele interpreta a língua dos anjos. Porque há 4 tipos de língua: a língua dos homens, a língua dos anjos, o batismo de língua do Espírito Santo e a mentira, que é a língua dos demônios. Mas hoje vamos focar nessa parte de discernimento de espírito. Nós vimos no começo da Bíblia quando Deus formou o homem do pó da terra. Então o homem tem a essência da terra e a essência do Espírito, a essência de Deus. 2 reinos. Nós vivemos em 2 mundos. O mundo físico, que você vê, e o mundo espiritual, que é o mundo invisível. Para se entender o dom de discernimento de espírito, é preciso se entender que o nosso espírito é o sopro vento. A Bíblia não fala que Deus soprou na narina do homem e formou a alma vivente? No livro de, acabamos de ler, livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 9. Então, quando Deus soprou, sopro, vento, o seu espírito é vento, pneuma, vento.
O vento está em movimento. Para se entender a energia, existem 3 tipos de energia: energia divina, energia humana, que é a energia do nosso corpo, e a energia maligna. Para você poder entender no assunto que vamos entrar. Por exemplo, quando você chega numa casa carregada, lhe dá uma dor de cabeça, lhe dá uma sensação ruim, certo? Você está sentindo aquela energia maligna. Quem trabalha muito com a energia maligna são os bruxos. Energia é a mesma coisa de unção, poder de Deus. João capítulo 3, para entender essa parte da energia, para já entrar no testemunho. Livro de João, capítulo 3. Amém. Amém? Amém. Esse é o versículo de número 8, uma passagem que eu gosto muito. Diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, todo é aquele que é nascido do Espírito. João 3,8, nascido do Espírito, que é a parte que fala que quando Nicodemos chegou adiante de Jesus, do Mestre, Jesus fala: deves nascer novamente. Nascer do Espírito. Nascer do Espírito significa você abrir a sua visão para algo a mais. Existem as crenças limitantes. Por exemplo, quando ministramos cura, ministramos a unção junto com o dom de cura, e a pessoa não é curada de imediato. Ao conversarmos com a pessoa, o Espírito Santo nos mostra que ali existe uma crença limitante, uma porta que se fecha para recebimento da cura. Por conta de que no meio da caminhada, alguém disse que ela está passando por aquele processo por conta de que Deus está trabalhando na vida dela, está pesando a mão, é uma prova. Crença limitante limita a sua cura, limita a sua fé. Já passei por esse processo, que a gente chamamos do sistema de crença, sistema religioso, aonde só é acusações e não há a graça, não há a manifestação do poder de Deus. Quando você saber como funciona, você sabe como que opera. Quando você entende, ninguém consegue lhe enganar. O dom de discernimento de espírito nada mais é você saber, não só quando é de Deus, quando não é de Deus, mas também o tipo de energia, o tipo de mal. A pessoa que tem o dom de discernimento de espírito, ela, numa conversa, ela vai saber que aquela pessoa é falsa ou não é falsa. Pelo que a pessoa está falando, está vibrando. No mundo espiritual, temos o nosso espírito e a nossa alma, certo? O nosso espírito, ele libera energia. Quando você fala, você está liberando energia. Liberando unção, liberando o poder de Deus. E quando o Espírito Santo começa a usar, junto com a energia humana, você começa a ter visão, revelação, premonição. Aí que entra o dom de discernimento de espírito dentro do teu sonho. Sonhos com batalhas espirituais. Por exemplo, quando tu sonha que existe mal na sua casa, existe alguma legalidade, quando vem coisas ruins, você tem aquela sensação. Esses sonhos de batalhas espirituais é Deus lhe mostrando ali
que tem alguma coisa de errado. Aí você acorda aquele dia, começa a orar e você começa a sentir sensações sobrenaturais. Tem horários específicos. O horário de maior atividade no mundo espiritual, das 23 da noite até as 3 da manhã. Esse é o horário de maior atividade. No Salmo 91, temos que entrar de acordo com a Bíblia. Estou tentando explicar de uma maneira mais fácil. É só uma introdução. Como que já vou entrar na parte que vocês vão compreender muito melhor. Salmo 91, no seu versículo de número 5 e 6, diz assim: Não terás medo no terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Vamos lá para você entender. No versículo 5 nos diz assim: do terror de noite, o terror da noite. Sabe quando tu tem aqueles sonhos que vem a paralisia do sono, tem pesadelos e não consegue acordar, não consegue levantar, algo te prende? É esse terror da noite. No mundo espiritual, quando é essa movimentação das trevas que vem por conta de uma legalidade, uma brecha que é aberta. Uma experiência que eu tive, para você conseguir assimilar melhor, estão entendendo? Para você assimilar. Certo dia, numa sexta-feira, nós acabávamos de chegar do monte, vindo da oração, do jejum. Quando fomos dormir, antes de dormir, o anjo veio, falou com a profetisa: ore por ele. E naquela noite foi um sonho de batalha espiritual muito forte. Eu tentava acordar, não conseguia, senti alguém me enforcando e muita falta de ar. Foi quando o pesadelo que eu tive foi no mundo espiritual. Veio uma mulher que era a mãe de santo para me matar aquele dia. Se a profetisa não tivesse orado, naquele instante iria acabar com a minha vida. Porque no mundo espiritual existe o cordão de prata e o copo de ouro. Fala no livro de Eclesiastes. Existe a fisiologia do espírito. Mais à frente, gostaria de falar com os irmãos a respeito disso. É um treinamento muito precioso, muito forte, para saber como que funciona não só a biologia do corpo humano, mas existe a fisiologia do espírito. Como que funciona o seu espírito? Cada parte, tudo é muito forte. Amém? Então, nesse dia, quando a profetisa orou, liberando unção no físico, no espiritual, Deus enviou anjos para poder proteger. Porque existem os anjos de Deus e os anjos das trevas. Como que a gente alimenta o mal? Naquela época eu alimentava muito, mas muito, somente a maldade, a energia maligna. Parecia que não existiam os anjos de Deus. Tudo era demônio, tudo era coisa ruim. Foi onde Deus mostrou que estava alimentando esse mal. Eu já lhe disse no outro culto, certo? Quando eu aprendi a alimentar o poder de Deus, consegui o quê? Crescer no espírito. Aí eu vi que o mal que parecia ter poder, não tem poder nenhum. Quando tu não lembra, quando tu somente adora a Deus, a presença de Deus é que traz vitória. Enquanto não se trazer a presença de Deus, vai ficar a vida toda orando, jejuando, fazendo batalha espiritual e não sai do lugar. Por conta de quê? Você está alimentando este mal. Crença limitante. Quando você
acorda entre esse horário de 23 horas às 3 da manhã, o Espírito Santo, o Senhor está lhe dando alertas, avisos, que existe alguma atividade no mundo espiritual contra a sua vida ou contra alguém de sua família. São visões, premonições. Como que isso funciona? Eu sempre fui curioso, sabe? Isso funciona junto com o dom do discernimento de espírito. Veja bem, existe energia maligna, menos energia humana, físico, tudo que você vê, e energia divina. Para se ter a visão aberta, é necessário se entrar nesse campo energético. Existe um campo vibracional. O nosso corpo, ele é 70% constituído de água. Constituído de líquido. A Bíblia fala sobre os rios de água viva. Água viva significa o poder de Deus. Em Ezequiel 47 nos fala sobre o rio do Espírito Santo, algo mais profundo. Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Fala em línguas. Ninguém? Só o pastor Silvio, ninguém é batizado com o Espírito Santo? Fala em línguas. A profetiza. Depois vamos ministrar batismo com o Espírito Santo. E quando tu fala a línguas, é a linguagem dos anjos. Você tem contato com a unção do Espírito Santo mais forte. Amém? Amém? Vamos explicar por que estou falando tudo isso. Para entrar na parte do dom de discernimento do Espírito, o seu funcionamento e como que você vai aplicar, como que Deus vai lhe usar neste dom, seja na sua casa, no trabalho, aonde você for. Porque o tempo todo Deus está falando com o homem na terra. De uma forma ou de outra, Deus está falando contigo. Às vezes não percebemos, porque o dia passa muito rápido. As horas passam muito rápido. Sabe? A sensação que ele dá, tu acorda aquele dia, dá uma sensação ruim. Você acorda aquele dia, olha, alguma coisa vai acontecer. Quem aqui já teve essa sensação? Essa sensação que ele dá é Deus lhe avisando. Você está sentindo uma energização da energia maligna, da energia do mal. E existe dias em que você acorda cheio da presença de Deus. Você acorda, sabe, ali, tá flutuando, tá uma emoção tão forte, tu coloca um hino, Deus está falando contigo, tu abre a Bíblia, Deus está falando contigo, tu fala com alguém, Deus está falando contigo. Quem já teve essa sensação? Nesse dia, é porque no mundo espiritual, quando você dormiu, você teve acesso ao Salmo 23. Você teve acesso aos verdes pastos verdejantes. Teve acesso à presença de Deus. Porque quando você dorme, você entra no mundo espiritual. Se você tem sonhos confusos, sabe? Quando tem muitos sonhos ao mesmo tempo, muito confusos, Deus ali mostrando que existe crenças limitantes que está lhe atrapalhando. Existe alguém que tem lhe falado, lhe falou, lhe instruiu de uma maneira em que você tem o subconsciente, certo? Quando lhe é falado, vai para o subconsciente, é enraizado, sabe, atua de uma maneira muito forte. Você tem a sua mente inconsciente. Por isso que quem não se lembra dos sonhos é porque não foi ativado nos sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos que você se lembra. Amém? Amém. Gostaria de pegar o testemunho